Olá a todos, eu, Otávio Augusto Costa e o meu colega André Gaudiano vamos falar sobre os contratos esportivos em consonância com a teoria geral dos contratos. Primeiro, eu vou tratar sobre a evolução histórica da legislação desportiva e sobre os elementos e princípios dos contratos, para depois o André adentrar no tema dos contratos esportivos, falando sobre os elementos e as características do contrato desportivo. Começando então a falar sobre a evolução histórica, desde que o esporte passou a existir, foram criadas regras específicas para regulamentar o esporte, a fim de garantir maior organização do jogo, que viria a ser o esporte mais popular do mundo. Com a criação das regras do jogo, como, por exemplo, o surgimento dos árbitros de futebol, a lei do impedimento, as substituições dos atletas, a atuação do operador do direito passou a ser indispensável para regulamentar as práticas esportivas, como, por exemplo, para proteger as relações jurídicas entre atletas, clubes e intermediários, bem como solucionar quaisquer conflitos existentes na esfera esportiva. Apesar da nomenclatura direito desportivo ser relativamente recente, a sua aplicação ocorre há muito tempo, porém de forma costumeira. A expansão da visibilidade do esporte tornou evidente a necessidade de se atentar para a regulamentação jurídica de forma mais precisa, tendo a Constituição de 1988, em seu artigo 217, passado a dispor sobre o tema e regulamentar leis específicas que ainda não eram regulamentadas. Percebam, então, que antes a prática do direito desportivo era realizada com base nos costumes, mas percebam que o desporto, na verdade, é uma criação da lei. Percebam também que não há nenhuma atividade humana que congregue tanto o direito como o desporto, já que existem os códigos de justiça desportiva, existem, enfim, regras de cada jogo, regulamentos de competições, leis de transferência de atletas, os estatutos e regimentos das entidades esportivas, regulamentações de doping para atletas, normas de prevenção e punição de violência associada ao desporto, enfim. Sem essa normatização, o desporto seria totalmente caótico e desordenado. A falta de uma regulamentação e de regras para definir quem ganha e quem perde. E justamente devido à necessidade de se regulamentar os esportes, em 1941 sobreveio a criação do Conselho Nacional do Desporto, órgão responsável pelo desenvolvimento e regulamentação do desporto, que deixou de existir após a aprovação da chamada Lei Zico, em 1993. A Lei Zico, por sua vez, foi revogada pela Lei Pelé, em 1998, que é a principal lei que regulamenta o direito desportivo. Realmente foi um advento muito marcante para o direito desportivo, que, apesar de hoje ter sido já muito modificada a legislação, ela tem uma relevância enorme e regulamenta o esporte. Inclusive, a Lei Pelé trouxe mudanças expressivas para os contratos dos atletas profissionais, bem como para as relações jurídicas desportivas provenientes de outras espécies de contratos. A Lei Pelé, por exemplo, foi a lei que criou a cláusula penal obrigatória nos contratos esportivos. Depois, já passando para alguns anos, em 2003, sobreveio o Estatuto do Torcedor, a Lei 10.671 de 2003, que foi responsável pelas regulações consumeristas esportivas, que realmente foi um marco muito relevante para o direito esportivo, pois o Estatuto do Torcedor instituiu direitos e deveres de todas as partes envolvidas nos espetáculos esportivos, inclusive aquele que acompanha a distância determinada
determinada modalidade esportiva, seja por meio da televisão, do celular, e, enfim, como ele acompanha, ele gera receita, de certo modo não, ele gera receita, e por isso ele merece ser tratado como consumidor, e foi justamente o que o Estatuto do Torcedor fez em 2003. Em apertada síntese, essa foi a trajetória percorrida para o desenvolvimento do direito desportivo, que antes era a sua prática era realizada com base nos costumes, mas como se sabe, era evidente a necessidade de uma regulamentação mais específica para a prática dos esportes. Tanto é verdade que a Constituição Federal passou a regulamentar sobre o tema em seu artigo 217. Enfim, depois também foi publicada a Lei Zico, que foi revogada para a Lei Pelé, com a criação da Lei Pelé, e também em 2003 adveio o Estatuto do Torcedor. Em síntese, essa foi a trajetória. Agora, rapidamente, eu vou falar sobre os contratos. Uma introdução sobre a teoria geral dos contratos para o meu colega André adentrar sobre os contratos esportivos em si. Bom, como se sabe, no direito civil, o livro das obrigações é o responsável por discorrer sobre a teoria geral dos contratos. E no direito desportivo, o direito civil é utilizado como importante fonte, especialmente nos casos em que a Lei Pelé for omissa. Como se sabe também, os contratos existem desde que as pessoas passaram a viver na sociedade, e com o passar dos anos, foi se desenvolvendo para se adequar à realidade da sociedade. Passando a falar sobre os elementos do contrato, primeiro sobre o contrato. O contrato é um ato jurídico que se dá através da declaração de vontade, ou seja, deve existir um mútuo consenso de pelo menos duas partes para originar, modificar ou extinguir direitos e deveres inerentes aos interessados. Eu percebo que deve existir um mútuo consenso para que o contrato seja considerado válido. Além do mútuo consenso, para que um contrato seja considerado válido, é necessário que ele seja firmado por indivíduos com capacidade jurídica para celebrar aquele negócio, e o objeto do contrato deve ser lícito, possível, determinado ou determinável, conforme prevê expressamente o Código Civil. Existem ainda os princípios básicos que norteiam as relações contratuais, como, por exemplo, a autonomia da vontade das partes, isto é, a liberdade dada às partes para decidirem acerca do objeto contratual e do conteúdo disposto no documento. Entretanto, percebam que a autonomia da vontade não pode se sobrepor, não pode ferir o contido na legislação. Por exemplo, não é porque as partes têm a liberdade para decidirem acerca da sua relação contratual, do que vão contratar, que o objeto do contrato pode ser ilícito, pode ser impossível, pode ser indeterminado ou indeterminável. Ele deve seguir o que a legislação trata sobre o tema. Ele não pode sobrepor, não pode ferir o contido na legislação. Ao lado da autonomia da liberdade está a obrigatoriedade do contrato, princípio contratual essencial, que dispõe a respeito da força imperativa do contrato. Isso significa que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato, em razão da concordância, do mútuo consenso entre as partes e da premissa que ninguém é obrigado a contratar. Por isso, existe o princípio da autonomia da vontade. As partes têm a liberdade, realmente têm a vontade para contratar. Então, por esses motivos, quando contrata, a parte fica obrigada a satisfazer a obrigação. O convencionado entre os contratantes tem força de lei. Esse é o princípio denominado de pacta sunt servanda, sinalizando que o contrato faz lei entre as partes, que as partes devem cumprir o que foi acordado entre elas.
Outro princípio muito relevante que deve ser observado pelas partes é o princípio da boa-fé objetiva, que é a base da relação jurídica íntegra. É o princípio das partes que dispõe que as partes devem agir com honestidade, razoabilidade e respeito nas relações contratuais. O princípio da boa-fé objetiva é tão importante, tão essencial, que ele deriva para subprincípios. Ele gera deveres anexos, deveres laterais de obrigação, deveres anexos do contrato, que é o dever dos contratantes, dever de informação dos contratantes, dever de solidariedade, enfim, deveres laterais que são essenciais para a boa celebração do contrato. Há também o princípio da função social do contrato, que leva em consideração o conteúdo pactuado pelas partes, que ele deve refletir com a realidade social em volta. Enfim, em suma, celebrar um contrato, portanto, oferece às partes uma percepção de segurança jurídica e o entendimento de que haverá o cumprimento das obrigações descritas nele, dado que, em caso de inobservância, desrespeito das determinações contidas no contrato, o direito pode ser reivindicado por força judicial, na via legal. Inclusive, diz respeito dos princípios contratuais, inclusive dos deveres anexos, deveres laterais das obrigações do contrato. Era o que eu tinha para falar, agora eu vou passar a palavra para o meu colega André Gaudiano, que vai adentrar sobre os contratos desportivos em si, abrangendo os seus elementos e as suas características. Obrigado.